Na verdade, o Brasil convive com essa questão do pertencimento, né? Se você imaginar, por exemplo, que uma boa parte da população brasileira, hoje, ela mora em lugares que não são dela, ou muitas vezes, assim, você não consegue identificar duas gerações morando no mesmo lugar no Brasil. E o Brasil é isso, né? O Brasil é um país ainda que está em construção, né? E isso, a questão do pertencimento, que aliás é o que me interessa na literatura, né? Exatamente o ponto básico da minha literatura é discutir a questão do pertencimento. Então, assim, se você pensar nisso, nós no Brasil, e eu acho que isso inclusive explica muito o que é o Brasil, você não pertencer e você está sempre com uma sensação de que você não precisa se preocupar com onde você está, porque aquilo não te pertence mesmo, isso não é problema seu, né? Tanto que a gente fala, nós nunca falamos nós, os brasileiros, somos corruptos, a gente fala assim, os brasileiros são corruptos, os brasileiros quando saem para o exterior, eles fazem uma bagunça, assim, nunca você citar entre os brasileiros são sempre os outros, né? E isso para mim explica muito do que é o Brasil. Alô? O pai estacou por um momento, acendeu um cigarro, pôs-se a examinar extasiada a multicolorida cúpula da rodoviária. Depois, as fatigadas pernas aflitas driblaram guimbas, paus de fósforo, copos de plástico, papéis, guardanapos, escarros e encaminharam-se determinados à lanchonete. Quer comer alguma coisa? Não, pai. Não era bom você comer alguma coisa? A viagem é longa. Não, pai. Estou com fome, não. Um cafezinho, por favor. O pai acomodou as bolsas de napa de viagem no bagageiro, sentou-se, acendeu um cigarro. Então, meu filho, o que você achou de São Paulo? Lá fora, na suja rua escassamente iluminada, um homem, vestes esfarrapadas abandonadas ao relento, expõe a perna puto da chaga, escoltado por 3 melancólicos vira-latas. Então, assim, primeiro você escreve numa língua que não tem importância do ponto de vista do protagonismo econômico e político. Segundo, que também temos países, que foi Portugal um dia, e Portugal cuida muito melhor da língua e da cultura, da difusão da literatura do que o Brasil. O Brasil não dá a menor importância para isso, nenhuma. O Instituto Camões está presente em muitos e muitos países, divulga e dissemina a língua e a literatura, e nós não temos nenhum cuidado com isso. Então, escrever numa língua que não tem importância e que também o país que é o, digamos assim, o protagonista, o dono da língua também não dá importância para ele, já é um complicador. Segundo, que é uma língua, ou melhor, uma literatura que é absolutamente desconhecida, né? Nós temos na literatura brasileira um dos maiores escritores de todos os tempos, em qualquer língua, Machado de Assis. Ninguém conhece Machado de Assis. Do sol a terceira cria, baila noite, baila dia, lá vai a terra, meus filhos, levando seus assassinos. É natural que numa sociedade do espetáculo, né, tudo vira espetáculo, né? Então, assim, tudo é espetáculo hoje. Então, assim, é natural que também a literatura acabe caindo um pouco nesse mundo do espetáculo. Eu não tenho nada contra, por exemplo, que o escritor tenha se tornado importante do ponto de vista da visibilidade. O problema que eu acho é que a maioria absoluta dos escritores, eles não tomam isso como um compromisso, digamos assim, de ser porta-voz de alguma coisa.
transformam isso assim, eu sou ótimo, maravilhoso, porque eu tenho um livro, as pessoas gostam de mim porque eu escrevi um livrinho, e aí quando vão ser questionadas ou aparecem em público, né, em geral, eles omitem a sua importância como cidadão, né? E eu prefiro, por exemplo, quando eu estou em público, falar muito mais de questões ligadas à política, à economia, ou seja, o meu papel como cidadão, do que falar da minha obra, porque a minha obra ninguém lê. O escritor tem que escrever bons livros, entendeu? E bons livros se escreve com linguagem, entendeu? Literatura é linguagem. Eu faço isso com meus livros, não sei se eu faço boa literatura, mas eu não faço política nos meus livros. Não faço, nunca fiz e nem vou fazer, nunca. Agora, eu acho que o escritor é também cidadão. E como se o escritor tem a possibilidade de falar em nome de muita gente, porque tem, né? Ele pode, ele deve, ele pode, se ele quiser, usar esse para discutir questões políticas. Eu sinceramente acredito, também talvez ingenuamente, eu acredito na capacidade do homem de se renovar, de recuperar. Por exemplo, eu acho que, por pior que nós estejamos hoje no Brasil, eu acho que o Brasil está passando um momento péssimo, mas é muito melhor do que há 20 anos, do que há 50 anos, do que há 100 anos. Então, nós evoluímos de alguma maneira, né? Que para mim, assim, a arte é uma espécie de depósito mesmo, sabe, de onde você vai buscar questionamentos extremamente importantes do ponto de vista ético, do ponto de vista estético, do ponto de vista de quem é você. Por exemplo, eu acho que alguém que lê um livro, e é de verdade, né, não um bom livro, um livro que de alguma maneira te questione ou te propõe algum tipo de reflexão, por exemplo, eu acho que uma pessoa que lê um livro, por exemplo, ele não é capaz de matar uma outra pessoa, por exemplo. Por quê? Porque tem a questão da autoridade. Eu não estou nem falando, por exemplo, num rasgo de paixão você mata outra pessoa, não. Eu não estou falando desse tipo de coisa. Estou falando assim, alguém que deliberadamente mate o outro, como, por exemplo, alguém que te assalta e você entrega todas as coisas para ele, ele te mata assim porque ele não dá menor valor para a sua vida. E uma pessoa que em algum momento tenha feito esse exercício de alteridade, ou seja, de compreender que é o outro que te dá o estatuto de ser, porque você não existe só, quer dizer, você só existe porque o outro diz que você existe. Então, quando você percebe isso, você começa a entender que o outro é tão importante quanto você. Alô? São Paulo é um mundo. As palavras do pai ressoaram na noite iluminada por uma enfermiça lâmpada de 40 velas, sombras disformes escorrendo irreais pelas paredes. Sentados à mesa, recobertos a pulida toalha xadrez, devoravam a broa de fubá ainda quente e recém-desenformada. A mãe, encurvada, arrastando suas varizes de um lado para o outro, perguntava: mais café quer? Adivinhando, angustiada, que naquele exato instante perdia o caçula irremediavelmente. O Toninho mastigava satisfeito todo olhos para a noiva Adelinha, filha do falecido seu Miguel Carroceiro, que Deus o tenha, que retribuía recatados sorrisos envergonhados. A Júlia, rodando a Praça de Barbosa, bateando alguém que pudesse libertar daquela sina, daquela escrita, operário de fábrica. O Lalado rolando pela Rio Bahia, Roberto Carlos duelando no toca-fita. Não deixe de procurar lá o Juca, meu filho, disse o pai, cigarro entre dedos, referindo-se ao irmão que morava em São Bernardo do Campo.
a literatura pode mudar o mundo, sim. Pode ser uma coisa romântica, não tem problema. Eu não tenho medo de ser ingênuo e nem de ser romântico nesse sentido, sabe? Vou continuar achando isso, inclusive porque isso não faz mal. Entendeu? Assim, eu achar isso não faz mal. Uma vez eu estava numa discussão e exatamente uma pessoa me questionou: ah, como assim? Eu acho isso ridículo. Eu falei: tudo bem, pode ser ridículo, mas isso não faz mal. Entendeu? Pensar assim não faz mal. Pensar, por exemplo, que a literatura mata o outro, aí já seria estranho. Mas você pensar que a literatura ajuda o outro, qual é o problema disso? Então eu vou continuar achando, pode achar ridículo, estranho, romântico, ingênuo, não tem problema, eu não tenho medo de ser. Nessa altura da minha vida, eu não tenho medo de ter mais nada. Né? Nada, nada, nada.